Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Eurípia, eu sou professora de Biologia e de Ciências e hoje nós vamos conversar um pouco sobre processos de especiação. Ele está dentro de Fundamentos em Evolução, da matéria Evolução, no PET 3, na semana 9, a última semana, tá? Nós vamos, nessa aula de hoje, conhecer o conceito biológico de espécie, diferenciar a especiação alopátrica da especiação simpátrica, explicar em linhas gerais o processo de formação de novas espécies. Então, o que é especiação? Processo de formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Então, seria assim, a gente tem uma espécie ancestral aqui, né? Em dado momento vai acontecer um processo que vai fazer com que haja duas espécies, né? Vai acontecer, essa é a espécie ancestral, vai acontecer um processo aqui que vai fazer com que essa espécie se diferencie, né? Tanto que ela vai ficar como duas novas espécies aqui, tá certo? Então, para explicar esse processo de especiação melhor, os cientistas, eles ganharam o prêmio Nobel, tá? Com esse experimento, e vários outros cientistas também utilizaram desse mesmo processo com esse tipo de mosca, né? A mosca da fruta, para fazer vários experimentos científicos, inclusive na área da genética, na área da evolução e dentre outros. Por que eles escolheram esse tipo de mosca? O nome vulgar dela é mosca da fruta, que a gente conhece, né? Mas o nome dela é drosófila, tá? Então, por que eles escolheram as drosófilas? A drosófila, gente, entre uma geração e outra, ela vai se reproduzir muito rápido. Entre uma geração e outra geração é curtinha, leva, por exemplo, 8 dias a 14. Então, vamos supor, eles esperaram aqui para ver o final, né, dessa especiação, o final desse experimento completo, eles esperaram 8 gerações. Se leva entre 8 e 14 dias, então, eles demoraram 64 dias até 14, 90 dias. Em 100 dias, eles tinham o experimento total. Em contraste de, por exemplo, se eles escolhessem um animal, Homo sapiens, né? Eles não iam viver para fazer o experimento, porque não ia dar tempo. Então, eles escolheram as drosófilas, né? Aqui, o que eles fizeram? Aqui elas estão vivendo, né, no mesmo local, a mesma espécie. É uma espécie ancestral. Essa espécie ancestral, ela foi dividida em 2 locais diferentes. Ela está em habitat diferentes, mesmo que seja um aquário ou uma placa de Petri, o que for aqui, ela está em locais diferentes aqui. E ela foi alimentada, a gente vai chamar essa aqui de A e essa de B, tá? Essa espécie A foi alimentada com amido e a espécie B com maltose. Então, quer dizer, o tipo de alimentação está diferente entre as duas que foram separadas, né? E também o tipo de alimento e o habitat dela está diferente. Aí passaram as 8 gerações, tá? Elas se diferenciaram, né, geneticamente também. E aí, quando essas duas espécies foram colocadas para viver juntas, elas não mais se acasalaram, elas não aceitam, né? Seres de espécies diferentes, elas não se acasalam. E se acontecer a cópula, o indivíduo que vai nascer delas, ele vai ser inviável, ele não vai ser fértil, tá certo? Então, ele não vai ser tido como vai ser uma espécie híbrida, mas não no conceito de espécie ele não vai ser. Então, aqui a gente tem certeza que no final, né, que aconteceu uma nova espécie por isso. Se eu colocar, por exemplo, o homem, um cachorro e uma planta,
Vocês vão saber que é de espécie diferente, por quê? Das características morfológicas. Mas aqui, no caso das moscas, elas não parecem iguais? Ó, não é? O que aconteceu aqui para ele saber, né? É que se tratava de espécies diferentes. Primeiro, a parte genética, que vai ocasionar diferença no cor dos olhos, né? Dos olhos da drosófila, uma com o olho vermelho e a outra com o olho branco. Vai diferenciar tanto na parte genotípica que o fenótipo dela muda também, a parte física, né? Isso a gente já estudou em genética, tá certo? Deu para entender o conceito aqui de um mecanismo de especiação, como que é feito? Ok. Então, o que é espécie? Qual que é o conceito de espécie? Então, organismos de uma mesma espécie, eles são aqueles encontrados em uma mesma população que se cruzam ou possuem potencial para cruzarem e produzem descendentes férteis em condição natural. Condição natural é que acontece entre eles, sem ação de terceiros, do homem ou de um cientista, né, para fazer algum experimento. Quem trouxe, e que é aceito até hoje, esse conceito biológico, ele é aceito até hoje, quem trouxe foi o Mayer, tá? Em 1904. Aqui, gente, sobre especiação, ela pode ser feita através de uma barreira geográfica. Aqui a gente tem, vamos colocar que aquilo ali são esquilos, ou porquinho da Índia, um bichinho. Tem um bichinho ali, e eles estão vivendo no mesmo ambiente, tá vendo? Mesmo local. Aí, de repente, acontece aqui o quê? Uma separação. Como assim? Que separação? Pode ser, por exemplo, um rio passando, aí divide aquela porção de terra em duas ou mais porções, então aqueles animais não vão se encontrar mais. Pode ser duas ilhas que o mar vai passar por ali e vai acontecer duas ilhas que vão se separar, e os animais também não vão se encontrar, então vai haver a especiação ali, né? Aí, uma barreira geográfica. Aqui dá para notar que a coloração da pelagem deles está diferente, não é? É uma característica fenotípica. A gente nota que aqui são duas espécies diferentes. Para ter certeza que são espécies diferentes, quando a gente colocá-los para conviver no mesmo local, o que vai acontecer? Eles não vão querer se acasalar, tá certo? Porque são de espécies diferentes, eles não vão se interessar. Aqui já é caracterizado como uma nova espécie. Isolamento geográfico, separação física de indivíduos de uma população. Pode ser, como a gente comentou, né? Um rio que corta uma planície, um vale que separa dois planaltos, uma cadeia montanhosa, o mar que separa duas ilhas. Especiação, ela existe alopátrica, existem outras, gente, mas as principais que vocês vão precisar para o Enem, para a prova do Enem, né, vocês estão no terceiro ano, vocês vão precisar, alopátrica e simpátrica. Pode parecer bobagem, mas a gente grava com essas coisas. Olha só, quando você vai ligar para alguém, alô, alô, você vai ligar para alguém que está longe, em outro lugar. Então, a especiação alopátrica, ela vai ter o isolamento geográfico, ela vai ter, as espécies vão ser separadas, alô, longe, tá, gente? Aí vocês gravam assim que vocês vão, tá? Vão gastar menos tempo para internalizar. Então, especiação alopátrica, especiação geográfica, as espécies surgem após serem separadas, a nova espécie, os eventos que são necessários para que isso aconteça. Isolamento geográfico, que a gente já explicou, né? Que vai ser separado por algum evento ali físico. Deriva gênica é aquilo que eu falei com vocês. O indivíduo, ele vai, ao longo das gerações, não é do dia para a noite, não. Vou separar um cachorro, colocar um de um lado ou do outro, e eles vão virar uma nova espécie. Não é assim, não.
em várias, né, milhões e milhões de anos vai acontecendo. Ou então, quando é um experimento controlado, igual o da drosófila, que as gerações são curtinhas, né? Então, cada ser vai ter uma quantidade. Mas esse isolamento geográfico, quando acontece e volta aqueles seres assim encontrarem-se, aquele rio, por exemplo, secar e a porção de terra voltar, né, ao normal, eles tiverem acesso um ao outro, eles não vão se intercruzar. Um evento, né? A deriva gênica que a gente explicou sobre a parte genética, se a gente fizer olhar os genes, né? Os genes vão estar diferenciados, não vai ser comparando com a espécie primitiva, né? Vai ser diferente. Isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo, eles não vão querer, né, a parte, por exemplo, de corte, né, que, por exemplo, a gente está lá vendo um pavão, tá? O pavão abre lá as penas maravilhosas, lá a gente que é ser humano vai querer acasalar com ele? Não, obviamente não. Agora, um pavão que é, né, o outro ser análogo a ele vai querer acasalar, vai ver aquilo como um chamamento, e nós não. Então, esse isolamento reprodutivo, assim. Deriva gênica, diferenciação genética entre os indivíduos. Aquele primeira porção lá dos indivíduos que foram separados, geneticamente não vai ter nada a ver com o outro que foi especiar, que houve a especiação. Conduzidos por dois fatores, por mutações. Gente, quando a gente fala em mutação, a maioria, né, de vocês, dos meninos do terceiro ano, pensam como algo ruim. Não, mutação pode ser a cor da pelagem que muda, né, algum tamanho, né, altura. Pode ser vários, qualquer gene que muda ali para algum fator, pode ser cor dos olhos, como no caso das drosófilas, tá? Seleção natural. O Darwin, naquela época, falava em seleção natural assim, a lei do mais forte. Quantos de nós crescemos ouvindo isso? A lei do mais forte seleciona. Se fosse assim, a gente teria quem aqui convivendo com a gente até hoje? Quem que foi o ser mais forte que a gente viu? O dinossauro, não é? Então, a gente tem, por exemplo, seleção natural, será o quê? Será selecionado pelo meio aquele que se adaptar melhor, aquele que tiver uma adaptação melhor ao que aconteceu naquele meio ambiente, tá certo? Isolamento reprodutivo, incapacidade total ou parcial das subpopulações cruzarem e gerar descendentes férteis. Isolamento reprodutivo, nova espécie, pode ocorrer sob dois mecanismos, pré-copulatório e pós-copulatório. Eu trocaria essa palavra aqui por pós-zigótico e pré-zigótico. Porque não precisa, tem alguns tipos de espécies que não precisam de acasalamento para procriar. Ele vai ter, por exemplo, alguns tipos de peixes e animais aquáticos, né? Eles vão liberar, a fêmea libera o óvulo, o macho libera o espermatozoide, e esses gametas dentro da água vão inserir um no outro e vai formar o zigoto, tá certo? Aqui, tudo que for, a planta também não precisa de acasalamento, ela mesma se autofecunda, tá certo? Então, aqui são todos os eventos antes da concepção, tudo que vai atrapalhar, entre aspas, o espermatozoide penetrar no óvulo, tá certo? Por exemplo, tamanho, um cachorro desse tamanho com um pinche, vamos colocar um cachorro grande com um cachorro pequenininho. Pelo próprio tamanho do corpo, dos órgãos sexuais, ele não vai alcançar, tá? a genitália do outro para copular. Então, tudo que for interromper ou que não conseguir esse espermatozoide encontrar com o óvulo, vai entrar aqui no pré-zigótico, tá? Nesse fator pré-zigótico. Pós-zigótico. É assim, gente. A gente tem... Eu falei que a nova espécie, mesmo se ela esteja junto, ela não vai... se ela estiver junto, ela não vai gerar descendentes férteis. Quem que a gente conhece assim? A gente conhece o quê? A mula, né? O asno com o cavalo, vai gerar o burro. A quantidade de cromossomos do asno, por exemplo, é 52 e do cavalo é 56. Quando vai haver ali o pareamento dos genes,
vai sobrar genes do cavalo ali, ele não vai parear. Aí o que que acontece? O que que acontece nesse caso? Vai criar um animal híbrido. Esse burro, o burro que é entre o cavalo, né, a junção do espermatozoide do cavalo com o asno, vai gerar um descendente que é híbrido e ele não é fértil. O burro não vai ter nenhuma prole dele, porque ele é infértil. Por quê? Foi proveniente de seres de espécies diferentes. Todos os seres de espécies diferentes, eles vão ter essa característica de não levar essa geração à frente. Tá certo? Porque senão ia haver muitos tipos de mutações, né? E não seria interessante. Especiação simpátrica, sim. Sim é um prefixo o quê, gente? Né? Simpátrica, pátrica é pátria, sim, aqui, né? A simpátrica não vai existir isolamento geográfico para haver essa especiação. No outro a gente via que os indivíduos eram separados mecanicamente, né, por algum evento, e aqui não, aqui eles estão juntos e mesmo assim vai acontecer, né, a especiação. Como assim? Fluxo gênico é interrompido por vários fatores. Seleção sexual, o outro não vai querer aquele, igual eu falei do cachorro, né? O cachorro, se o animal for muito... uma égua com um tigre ou com uma cobra vai fecundar uma égua, por exemplo, um elefante, né? Então, assim, seleção sexual e também, por exemplo, a gente tem tipos de animais que fazem a corte, né? O João de Barro, por exemplo, faz a casinha, troca as penas, né, a roupa dele, canta para a parceira e ela vai escolher a casa mais bonita, o parceiro mais bonito, que canta melhor, para ela ter, né, a prole dela com aquele passarinho, tá certo? O pavão também eu falei que ele faz a corte, tá certinho? Aí esses animais da mesma espécie, eles vão entender como chamamento, os outros não. Diferenciação de habitat, é porque eles não vão encontrar. Um é marinho, o outro é da água doce. Eles vão encontrar? Um é de terra, né? O outro vive no mar. Eles não vão se encontrar, por isso eles não vão, diferenciação de habitat ali, tá certo? Eles não vão se encontrar, não vão procriar. Poliploidia. Olha, gente, poliploidia acontece somente em planta. E na gente, impossível, né? Ser humano, impossível de ter poliploidia. Em animais, raríssimo. E em planta, vou explicar para vocês. Nós que somos seres humanos, a gente tem as células N, tá? Temos a célula 2N. As células N vão ser o quê? O espermatozoide e o óvulo. A célula N, todas as células do nosso corpo são células 2N. Como assim? 23 que vem do seu pai e 23 da sua mãe, que vão formar 46, tá? Pares. Então, elas são 2Ns, dois conjuntos, tá? Para formar todas as células que existem no seu corpo. Acontece que a planta, ela vai ter N, ela vai ter 2N, ela vai ter 3N, 4N, 5N e assim por diante. É o único ser. Sabe por quê? Ela mesma se autofecunda. Ela faz reprodução de todos os tipos. Por brotamento, por polinização, por sexuada, assexuada, de tudo quanto é jeito. Então, ela é que vai ter essa poliploidia, tá certo? Então, gente, aqui é um exercício que vocês vão, que vocês vão dar uma olhada aí pelo PET e vão fazê-lo, né? E vocês podem mandar as questões pra gente no Tira Dúvidas, tá certo? Isso aqui falando, algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença do seu tamanho corporal. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Essa especiação não ocorre devido a quê?
Olhando aí, gente, oscilação genética das raças, convergência adaptativa das raças, isolamento geográfico, seleção natural que ocorre, manutenção do fluxo gênico entre as espécies. É a letra E. Por quê? Vamos resolver? A característica inerente à espécie é o fluxo gênico entre os indivíduos, né? Os espermatozoides com o óvulo ali. Quando não há isolamento reprodutivo entre os indivíduos, ele pertence à mesma espécie. Manutenção do fluxo gênico entre as espécies, para resolver essa aí. Então aqui eu me despeço de vocês e agradecendo a todos pela oportunidade. Bye, bye, até a próxima!